Veja agora tudo o que vai acontecer em Se Nos Deixam. Spoiler, resumos, chamadas e capítulos completos todos os dias aqui atualizado com exclusividades. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui em comentários e não se esquece de se inscrever, deixar sua opinião e se assistiu ao capítulo, deixe também sua opinião. E deixa também o seu like em nossos vídeos. E aí, quem deve conquistar o coração então de Martin? Carlota, que já tem uma filha com ele? Ou Alice, que está recomeçando um novo amor ao lado de Martin? Deixem sua opinião aqui, que ela é muito importante para a gente. Mas também nos conta de onde você está nos acompanhando. Quero mandar nossos abraços de hoje para Célia Rosário, Lucideia Socorro, que é lá do Pará, e Eliana Ribeiro, que sempre está aqui também comentando em nossos vídeos. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, 5. Bom, colocada então a bomba no colo de Carlota, Alice então nomeia o seu príncipe. Alice joga a bomba. Martin guerra e ela espera que Carlota o conheça algum dia. Ele é gentil, amoroso, um verdadeiro príncipe. Nada do que aconteceu com Martin aconteceu com Sérgio no passado ou atualmente. Ele o faz se sentir tão importante. Lutando para manter a compostura, Carlota comenta que parece muito feliz e segura de si. Alice então conta como Martin foi conhecer seus filhos e ele teve que aturar tudo o que Eva, Miranda e Yara jogaram nele. Alice então finalmente percebe o comportamento sombrio de Carlota e pergunta se ela está bem. Carlota responde que ela é perfeita. Ela está apenas surpresa ao ouvir sobre tal homem perfeito. Quando ela pergunta como eles se conheceram, Alice conta que Martin trabalha na emissora com Sérgio. Carlota comenta que agora entende. Alice tem um fascínio por repórteres e homens que usam bem as palavras para seduzir. Alice explica que eles são muito diferentes, após Carlota comentar que deve ser muito difícil já que os dois homens trabalham juntos. Alice responde que Sérgio fugiu de Martin da estação. Ela se sente muito mal por isso porque ele perdeu o emprego, mas graças aos conselhos de Carlota, ela se arriscou a viver essa loucura. Carlota se levanta e vacila. Sua pressão arterial deve ter baixado e pede que elas parem por enquanto. Enquanto caminha em direção à porta, Alice acha então que Carlota estava certa. Martin é real e ela não consegue parar essa maravilha que está vivendo. Depois de Alice bisbilhotar, Carlota se encosta pesadamente na porta. Após Carlota comentar que deve ser muito difícil já que os dois homens trabalham juntos, então Carlota dá contrabaixo no sentido de não conseguir disfarçar mais. Martin questiona o detetive particular que Sérgio contratou, mas ele nega tudo. Martin o avisa para parar imediatamente. Yara continua sua corrida enquanto Mujica diz à sua equipe para manter a calma. Eles precisam esperar até que Paulo se aproxime de Yara. Karina percebe que a picada é pegar Paulo e se pergunta por que ninguém contou a ela. Ela se vira e envia a Yara uma mensagem: saia daqui. Yara finalmente olha para sua mensagem e quando ela se aproxima de Paulo, ela diz para ele correr. Mujica ordena que todos fiquem alerta. Paulo está fugindo. Yara está prestes a sair do parque quando é parada por uma das unidades e ela está cercada. Karina assume e bate com ela no carro, dizendo para ela ficar quieta. Enquanto isso, Mujica e sua equipe estão perseguindo Paulo, que está correndo para longe. Não é páreo para os policiais. Carlota então relembra suas conversas com Alice e Martin. Ela se pergunta como ela não descobriu isso antes. Martin tenta convencer Sofia a assistir um filme, mas ela quer ir até a mãe. Martin tenta falar com ela sobre Alice. Não é justo que ela não permita seguir em frente com sua vida. É impossível que ele e Carlota voltem a ficar juntos. Sofia desliga e insiste que ele a leve para casa. Miranda pede um remédio para dormir a Eva, já que ela não dorme há 2 dias. Eva se recusa e diz a ela para precisar colocar seus trabalhos escolares em dia. Isso a ajudará a dormir, ou ela pode beber um pouco de chá ou leite morno.
O detetive liga para Eva e diz a ela que Martin o viu. Eva o repreende para que ele a lembre que foi ela quem o contratou. Eva insiste que ele continue investigando Martin. Alice está em uma loja tentando fazer compras, mas seu cartão é rejeitado. Ela tenta outro e a mesma coisa, sem dados. Gutierrez pede uma atualização e é informado de que o cachorro escapou. Moisés se aproxima e Yara pergunta o que ele está fazendo ali. Ele se pergunta por que ele está lá também e pergunta o que ela está fazendo com aquele criminoso. Mujica manda algemá-la, então Karina faz as honras. Na estação de notícias, Julie Cobra está sendo então como eu posso dizer para vocês, mais uma vez vilã. Ângelo apresenta o próximo tópico para um relatório, mas Julie Cobra está horrorizada com isso. Ela não é apenas uma garota bonita em uma saia curta. Enquanto ela o ameaça, Sérgio se aproxima e ordena então Ângelo ao seu escritório. Alice senta no carro chorando quando Luna se aproxima e pergunta-se por que ela está chorando. Quando Alice nega, Luna se pergunta por que os adultos sempre negam chorar quando na verdade estão. Quando Alice explica que não tinha dinheiro suficiente para comprar alguma coisa, Luna lhe oferece algum dinheiro, que fofo, mas Alice recusa o dinheiro. Luna então diz a Alice que seu pai voltou. Na casa de Luna, El Toro e os Goniers estão provocando Kiki, que quer seguir os passos de seu pai. No hospital, Prudência acorda e encontra Lucas chorando. Ela assume que a cirurgia correu bem e pergunta se ele ligou para o pai. Ele diz a ela que Shrek não respondeu, e é claro que ele não apareceu. Mentiroso. Julie Cobra reclama com Shrek sobre interromper sua reunião. Ele diz a ela para se apressar, porque ele está ficando cansado de suas queixas. Eles discutem sobre quem vai se encontrar com Ângelo primeiro. Depois que ele grita com ela, Julieta sabe que isso não era sobre ela. Então ele explica que Martin foi para sua casa. Julieta avisa que, se não tomar cuidado, encontrará Martin em sua casa de pijamas com uma das taças de vinho na mão. Sofia chega em casa e entra. Quando Sofia percebe que Carlota está chorando, Carlota culpa as alergias e pede que Sofia vá fazer alguma coisa. Martin se senta e questiona Carlota sobre o que está acontecendo. Ela admite que há algo de errado e lhe oferece uma bebida. Na delegacia, Yara está sendo interrogada. Mujica pergunta quem a avisou no parque, mas Yara fica calada. Quando Mujica pede os status de Paulo, o que o seu celular de Yara está checado, Karina se oferece para cuidar do celular. Mujica então manda Moisés sair, mas Moisés insiste em ficar porque Yara precisa de um advogado. Gonzalo tenta ligar para Lorena, mas ela não atende, então ele deixa um recado. O bolo dela foi um sucesso e ele deixou um pedaço para ela. Ele também espera falar com ela em breve. Alice conta às suas melhores amigas sobre o cancelamento de seus cartões de créditos. Depois que Fernanda chama Shrek de cachorro, insulto aos cães, Alice comenta que Shrek não tem mais responsabilidade em dar dinheiro a ela. Ela precisa trabalhar, mas não sabe em que, pois só sabe cuidar da casa e criar os filhos. Rebeca então compartilha sua novidade e Alice fica chocada. Carlota diz a Martin que ela é humana como seus clientes. Ela tem medos e traumas. Ela ajuda seus clientes, mas não há ninguém para ajudá-la. Então ela chamou o Dr. Tequila. Martin acha que é por causa do que Sofia viu. Mas Carlota deixa escapar. Você quer me dizer que diabos você está fazendo brincando com Alice Carranza? Enquanto isso, Miranda está em seu quarto jogando videogame contra Culebra. Ele manda mensagem para ela, mas ela ignora e grita: "Eu te odeio, você como todo o resto." O médico vai falar com Prudência e Lucas. Ele diz que eles terão que começar a terapia para ver o procedimento se funcionou. Julieta finge ser compreensiva. Ela diz a Shrek para fazer o que ele tem que fazer e então parar de descontar nela. Ela é quem mima e o ama. Durante 3 anos, ela aguentou ser amante. Este é o seu tormento e ela não vai ficar com um homem que está sempre pensando em outra casa. Ele tem que aceitar que ela agora é sua mulher, sua família. Ela estava melhor sendo um amante, mas ela não vai tolerar mais isso.
Eva força sua entrada no quarto de Miranda quando Miranda reclama. Eva insiste que ela entrará como e quando quiser. Quando acusa Miranda de querer usar drogas, Miranda insiste que não está tomando nada, mas Eva diz que ninguém vai acreditar nela. Depois que Miranda se pergunta se Eva também a acha estranha, Eva garante que quando ela a repreende é porque ela a ama e mais blá blá blá. Eva também pede para ela olhar em volta e ver como as coisas estão desmoronando desde que Alice fugiu do pai e se envolveu com aquele gigolô. Eva então senta com Miranda e comenta que ela precisa tentar então ficar do lado de Yara para ajudá-la a recuperar sua mãe e talvez seu pai. E se isso não acontecer, então eles podem esperar um tempo de escuridão e tragédia. Na delegacia, Gutierrez pede o telefone a Karina, mas Yara avisa que o responsável pelas provas saiu para almoçar. Enquanto isso, Fagundes está conversando com a mídia e solicitando que uma nova equipe seja designada para investigar o caso. Mujica está interrogando então Yara e pergunta qual é a relação dela com Paulo. Yara responde que ela era sua advogada até que o homem presente decidisse o contrário. Mujica pergunta por que ela ainda estava se comunicando com Paulo. Quando Yara responde que não acreditava na objetividade da nova advogada, Mujica fica chateado e se pergunta como Paulo estava pagando Yara. É muito suspeito que uma advogada pro Bano manter uma relação tão próxima com seu cliente. Quando Yara comenta que ela está convencida de que Paulo é inocente, Moisés se pergunta por quê, já que ela não tinha provas. Alice se recusa a acreditar que Rebeca tem Alzheimer, mas Rebeca garante que é isso que ela tem. Ela não é mais a mesma pessoa e sente pena de si mesma e de todos os outros, todas as vezes que ela pensa em esquecê-los. Alice a interrompe e garante que isso não vai acontecer porque eles não vão deixar. Rebeca então pensa que a única coisa que lhe resta hoje e eles precisam viver é o momento. Martin pergunta como Carlota descobriu. Carlota se recusa a contar a ele. Quando ela se refere a Alice como Carranza, Martin insiste que seu sobrenome é Montiel. Carlota ressalta que todas as revistas se referem a Alice como Carranza. Ela zomba que algum dia as manchetes vão referir a Sofia como a enteada que poderia ser sua neta. Sofia ouve Carlota repreender Martin por enfrentar o jornalista mais referenciado do país. Quando ela acrescenta que a única maneira de competir contra Schweck era se envolver com Alice, é só porque ela tem 50 anos e sua autoestima está no chão. Martin finalmente perde e diz para ela parar. Ele sai furioso. Na estação, Karina pergunta a Fagundes o que ele está fazendo. Fagundes não permitirá que Mujica consiga o que quer. Se matarem Paulo, encerrarão o caso e o verdadeiro assassino ficará livre. Karina não acha uma boa ideia, mas Fagundes insiste que é o único jeito. Fernanda também tenta dizer às meninas que Samuel mudou. Ele é amoroso e bem respeitoso, coisa que cá entre nós não concordamos. Rebeca zomba que ela pensou que ela era louca. Eles não vão engolir então esse novo status para Samuel. Alice insiste que se houver a menor possibilidade de Samuel perder, ela precisa se livrar dele imediatamente. Fernanda insiste que ela não vai se colocar em perigo. Elas precisam confiar nela. Até onde eles podem jogá-la, viu? Gonzalo está esperando por Lorena, mas Natália manda que ele desista. Lorena partiu em viagem. El Toro e os Goniers assistem ao clipe de Fagundes. Os capangas acham que Fagundes não aprendeu a lição depois de tudo o que fizeram e agora fica em risco. Agrediram então Julieta, que ouve a mesma notícia e acha que seria um bom assunto para relatar. Ângelo traz à tona que Fagundes é o pai de Martim, mas Julieta insiste que isso pode ser mais interessante do que eles podem imaginar. E para finalizarmos, Martin vai ver Alice, já que ela não atendeu o telefone. Ele diz a ela que Karina ligou para ele e disse que Yara foi levada pela polícia. Ela foi presa e acusada de ser cúmplice de Paulo, o assassino então do seu irmão que está sob investigação. Essas são as informações dos próximos capítulos de Se Nos Deixam. E aí, qual sua opinião em relação a Fernanda e Samuel, hein? Sei não, deixem sua opinião aqui, já deixe o seu like,
Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e muito obrigada por sua audiência. Esse foi o capítulo de Se Nos Deixam. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade ou sugestão? É só deixar aqui em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não sai daí. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e continua ligadinho conosco.